Olá. Bom, iremos iniciar hoje é, essa aula, né, treinamento, falando sobre os 3 eus. Por que nós deixamos tudo para depois? Né? Olha essa gravura, né? Uma pessoa sentada, perdida no meio de tantos papéis. Eu exagerei um pouco, né? Mas é por aí que acontece, né? Como eu posso criar automotivação? De que forma eu crio essa automotivação? De que forma eu me motivo? Que tal você visualizar fazendo as suas tarefas e os benefícios da realização, né? Porque quando a gente faz alguma coisa, é importante que a gente veja e sinta quais os benefícios, né? Precisa gerar prazer, que a procrastinação vai embora. Se a gente estiver fazendo coisas que a gente não tem prazer, vem a procrastinação e a gente deixa tudo para depois. Porque se você não cria prazer na cabeça, de alguma forma você vai procrastinar, certo? Nós temos 3 eus, temos 3 camadas lá no inconsciente. A primeira é o eu verdadeiro, a segunda, o eu temido, e a terceira, o eu fingido. Então, nós vamos no gráfico, tá? Nós temos um ciclo aqui de 3 eus. Vamos lá? Bom, lá no miolozinho, no centro, nós temos o eu verdadeiro, né? O eu verdadeira, verdadeiro, verdadeira. Depois, a segunda camada, o eu temido, o que a gente teme. E na terceira camada, o eu fingido. Às vezes a gente usa no dia a dia esse eu fingido. Bom, a primeira camada é o eu verdadeiro, inicia lá do feto. E quando percebemos as nossas virtudes, quem é você de fato, aí que a gente percebe quem somos nós, porque está lá nas entranhas, lá no miolo, a primeira camada, o eu verdadeiro. Isso que é importante. Quando eu falo, gente, nós temos bloqueios, mas a gente tem que ir lá no nosso eu verdadeiro para a gente descobrir. O feto é a nossa essência, ela conecta com o todo, voltado para o sentimento positivo. Aí vem realmente a essência de quem nós somos. Será que a criança, no feto, na barriga da mamãe, ela foi rejeitada da mamãe? A mãe não estava preparada para o nascimento do filho, da filha, ou a mãe, quando grávida, apanhou, né? Ou a gravidez foi indesejada, tentou um aborto, o pai aceitou a criança? Olha quantas informações o feto vai absorvendo, e é isso que a gente tem que perceber. Não é mágica, né? Quando as pessoas falam, eu não consigo isso, não consigo, eu quero fazer, mas precisa entender em que camada o seu eu está localizado. Bom, ali já começou a construir o aprendizado, que é o bloqueio, lá no feto. O cérebro começa a fazer sinapse de todas as experiências que a criança vai desenvolvendo dentro do útero. Então, ela nasce, ela é arrancada da mãe, né? E o primeiro sentimento que o bebê tem é de abandono. E a criança vai crescendo, engatinha, levanta, cai, começa a lidar com os nãos, que é importante também, né? A gente lidar com os nãos, as brigas, aí vem a rejeição do pai ou da mãe. Quer dizer, durante toda a evolução, vai criando-se os medos. Bom, nós precisamos lidar, tá, com esses medos durante a infância. Tem que lidar com os erros que geram essas mágoas, esses sentimentos que não se sabe lidar com uma determinada pessoa. E aí guarda-se mágoa. Você olha nessa gravura,
né? O eu adulto precisando olhar para o eu criança. E esse é uma forma que, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade, pensa que já nasceu adulto, mas não. Todos nós temos o nosso eu criança, que é a base das nossos bloqueios. Bom, aí vamos para a segunda camada, aquela camada que eu mostrei no gráfico, a branquinha, né? Vem os nossos bloqueios emocionais, né? Tudo o que foi passado, os medos, os erros, as dores, o abandono, a rejeição, de não ter sido valorizada, e vai criando-se uma camada para poder sobreviver. Esse mecanismo de sobrevivência, né, ele é importante, porque o medo ele faz parte da nossa vida. Eu tenho que arrumar uma forma para lidar com ele. E como eu vou lidar com esse medo? Isso que é importante a gente analisar, né? Já a terceira camada naquele gráfico, a camada de fora, a verdezinha, né? É o eu fingido. Onde eu guardo os meus medos, que geralmente é o que a gente vive hoje, né? As crenças, os bloqueios, é nessa terceira camada, o eu fingido, onde eu guardo os meus medos. Eu acredito que não é bom falar desses medos, não é bom falar das minhas falhas, dos meus erros, do que eu temo. Então, eu aprendo que preciso esconder essas dores. O eu fingido é o nosso ego. O eu, né, que, na verdade, o ego é o eu, né? E a nossa personalidade é voltada sempre para a gente, não para o outro, sempre para a gente. Sempre pensando no eu. Como eu ganho com isso? É uma reflexão bem importante. Sentimento de vaidade, aí vem sentimento de mágoa, inveja, o não perdão, quando a gente, eu não perdoo fulano de jeito nenhum, porque está ligado ao ego, ao eu. Se eu estou magoada com uma pessoa, é porque eu estou pensando em mim. E se eu sinto inveja, é porque eu estou pensando em mim. Não estou feliz por não poder ser ou ter algo. Isso é muito importante. O ego não é você, e sim uma personalidade. Nós criamos, né? É a forma de criar e como lidar com esses medos. É um mecanismo de defesa. Então, esses medos eles são desenvolvidos durante a nossa vida. E entender que na infância você só agradava o seu pai quando fazia algo bom, tirou nota boa, e você é reconhecido por isso, e criou uma personalidade para lidar com os seus medos. Onde eu tenho valor, que eu não posso fracassar. Aí aquela coisa, eu não posso fracassar. Isso é muito forte, né, nos nossos bloqueios. Eu aprendi que só vou ser reconhecida pelos meus pais, se eu tiver sucesso sempre. Então, eu crio uma crença limitadora, um bloqueio, aonde eu acredito que eu não posso fracassar. Bom, nós, só que acaba assim tornando uma vida pesada, né? Sempre ter que ser assim, porque isso dói. O medo, a mágoa, os bloqueios, as dificuldades, porque alguém mostrou para mim que é assim, que tem que ser assim. Quando eu estou em ego, eu vivo uma pessoa falsa, onde preciso inventar e criar uma identidade. É o famoso eu fingido, para que as pessoas gostem de mim e eu seja reconhecida. Então, precisamos ir lá no eu verdadeiro para verificar quem realmente eu sou. Quem é você? Então, gente, essa é
a aula que eu precisei, que eu trouxe para vocês, né? Falando desses 3 eus. É importante que a gente perceba. O primeiro eu é o eu verdadeiro, é quando a gente nasce, é o que a gente traz lá do ego e que muitas das vezes a gente se esconde. Depois, o segundo eu, o eu temido, é aquilo que vem lá dentro, mas que a gente teme. E, na verdade, a maioria dos eus está lá acoplado na camada do eu fingido. Ok? Vamos refletir sobre essas questões? Então, gente, foi muito bom passar essa pequena informação, esse treinamento, e gostaria que vocês falassem que tipo de eu você tem, tá bom? Até a próxima, e coloque aqui nos comentários quais são os seus eus. Tchau, até a próxima.